Como entender passagens tais como Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, onde é dito que Deus mata, que Deus dá vida, que Deus fere, que Deus sara. Passagens como Êxodo 20, 13, onde é dito, não matarás, falando para o homem. E passagens, a exemplo de João 8, 44, onde Jesus afirma que Satanás é homicida desde o princípio. Entender essas passagens, nós teríamos que responder essas três perguntas. Quem mata é Deus, é o homem ou é Satanás? Vamos entender, portanto, como tratar desse assunto agora, de uma forma resumida. Muito bem. Em primeiro lugar, nós temos que entender que Deus, ele é vida. Deus é amor, Deus é misericordioso, gracioso, justo, fiel, é criador do universo, sustentador do universo. É aquele que é bom até mesmo para com os ingratos, diria Jesus, mandando chuva e sol sobre todos. E em Salmos 145, versículo 9, é dito que ele é misericordioso para com todas as suas criaturas. Mas então, como responder essa passagem de Deuteronômio 32, 39, onde é dito que ele mata? Deus mata em situações específicas. Por exemplo, no contexto da teocracia, nós podemos ver a partir do Moisés, depois veio o Josué, seu substituto, os juízes, depois a monarquia a partir do Saul. Naquele contexto, Deus matava. Por quê? Porque na teocracia, Deus colocava um representante e o representante ali representava o próprio Deus. Não é por acaso que o Moisés foi chamado de Deus e Arão, seu irmão, de porta-voz. Quando um indivíduo ou uma nação batia de frente com aquele representante divino, aquele representante estava autorizado a matar, porque era Deus através daquele representante num combate, numa guerra. E na guerra e numa situação de combate era permitido matar. Agora, alguém diria, por exemplo, tudo bem, nesse caso eu estou entendendo, mas e quanto ao homem? Deus está falando, não matarás, e lá na língua original, quer dizer, está lá no original do hebraico, lá nos manuscritos do hebraico, está escrito, não assassinarás. Quer dizer, que matar o homem pode, no contexto de guerra. Ele não podia assassinar. Assassinar é matar propositalmente. É diferente de matar num contexto de guerra ou matar para se defender. Muito bem. E aproveitando o gancho, o homem também, ele pode matar de forma arbitrária? Pode. E mata. De que forma? Influenciado pelo maligno. O homem mata por qualquer motivo e sem motivo. Nós estamos vendo isso no decorrer da história. A partir do Caim, até hoje nós vemos homens matando uns aos outros, sem motivo, sem razão nenhuma. Mas ele mata de forma influenciado pelo maligno, influenciado pelo Satanás, ele mata. E agora, quanto ao o Satanás, ele é homicida desde o princípio. E aí? Ele é o matador propriamente dito. Porque quem matou Adão e Eva, espiritualmente falando, foi o Satanás, através daquela serpente, a antiga serpente, é um dos títulos de Satanás. Deus ordenou ao homem que não comesse. Ele, depois a Eva, foi informada que não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que eles, induzidos pelo Satanás, comeram, quer dizer, desobedeceram, morreram. Deus viu que o homem, se ele comesse, ele morreria. O próprio Deus falou, se comer, morre. Mas quem estava impondo a morte? O Satanás. O fato deles estarem comendo ali já era um processo de morte espiritual. E
morte física se deu como consequência natural. Hoje, o diabo continua matando aqueles que estão na presença do Senhor e muitas vezes se apostatam da fé, morreram, naufragaram na fé, morreram espiritualmente falando. Porque o maior sonho do diabo é matar espiritualmente. Mas aqueles que estão em vigilância, em permanente comunhão com o Espírito Santo, a Bíblia fala, 1 João 5,18, que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não pode lhe tocar. O maligno não pode tocar a menos que a pessoa assuma uma condição de apóstata. Então, o sonho maior do diabo é matar espiritualmente. E quanto àqueles que já estão mortos espiritualmente? Ele está usando como instrumento, usa e abusa, depois mata fisicamente, usando os homens para matar. E quanto aos filhos do Jó? Foi o diabo que matou, com autorização de Deus. Só que o propósito maior do diabo não era matar fisicamente, era matar espiritualmente. Tanto que o alvo dele era o próprio Jó. Mas Deus falou, o Jó você não pode matar. Nem matou espiritualmente, que o Jó permaneceu firme, e tampouco matou fisicamente. Alguém ainda diria, então quer dizer que Deus, ele mata? Mata em situações específicas, por exemplo. Durante as dispensações, nós vemos Deus impondo juízos sobre os homens. A dispensação da inocência, o homem foi retirado do jardim, morreu espiritualmente, mas não foi Deus que matou. Deus confirmou aquilo que ele tivera dito: se pecar, morre. A ação pecaminosa ali foi introduzida pelo próprio diabo, através do homem. E a morte veio como consequência, a morte física. Depois nós temos a segunda dispensação, que foi a dispensação da consciência. Resultou no dilúvio. Deus matou em forma de juízo. E depois da dispensação que resultou no dilúvio, veio a terceira dispensação, que foi a dispensação do governo humano. Resultou na Torre de Babel, onde Deus impôs também mais um juízo. Agora tratava-se de uma morte social. As pessoas perderam a capacidade de se relacionar, né, interpessoalmente. E na quarta dispensação, foi a dispensação das promessas. Resultou na escravidão do povo de Deus lá no Egito, 400 anos. E lá muitos morreram. E na quinta dispensação, que foi a da lei, no Monte Sinai, com o Moisés, resultou no Reino do Norte, quando se tornou escravo da Assíria e desapareceu, e o Reino do Sul foi levado sob o comando de Nabucodonosor para a Babilônia e muitos morreram. E a última dispensação que agora, aqui nós estamos, até agora, a última, diga, sexta, o povo está saindo reprovado, porque o propósito da dispensação é colocar o homem na prova e esperar que ele saia aprovado. O homem está saindo reprovado, aqueles que não fizerem parte do arrebatamento, vão ficar aí como desaprovados, ficando aí, vão morrer milhares e milhares. Jesus afirmou que se não fosse abreviado aqueles dias, não escaparia ninguém. Então nós vemos que esses juízos, a soma deles é uma prévia daquilo que vai acontecer no juízo final. Então Deus mata em situação específica. Alguém poderia perguntar, e quando Deus permite que uma pessoa que serve a ele morra, como ao exemplo do Abel e tantos outros que estão morrendo agora por amor a Cristo? Nesse caso aí, Deus está recolhendo, está permitindo que aconteça, como aconteceu com Abel, mas aí Deus está recolhendo para si, porque a morte não representa nada para quem tem Jesus. Para quem tem Jesus, tem vida eterna. Então morrer, diria Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Então Deus mata, mas nessas circunstâncias. E Deus só mata porque a morte foi introduzida pelo Satanás. Deus está confirmando aquilo que o diabo introduziu na terra. Mas a boa notícia é que Jesus veio para trazer vida eterna. O Satanás, que é o genocida propriamente dito, esse é que mata desde o princípio, continua matando até agora. Os homens matam por influência de Satanás. É assim que nós temos que entender essas passagens. Valério Pontes.